Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política Marxista. Quarta parte, Imperialismo. Capítulo 15, Monopólio e as leis de movimento do capitalismo. No último capítulo, investigamos como e por que o capitalismo, em regime de concorrência, em certo estágio de seu desenvolvimento, se transforma em capitalismo monopolista. Essa metamorfose, por sua vez, reage ao funcionamento do sistema, alterando algumas de suas leis e modificando outras. A análise das alterações e modificações nas leis de movimento capitalista deve, portanto, ser nossa tarefa seguinte. Neste capítulo, nos limitaremos aos efeitos que surgem da suposição de um sistema fechado. No capítulo seguinte, examinaremos os problemas da economia mundial. 1. Monopólios e preço. Abre aspas. Quando falamos de preço de monopólio, escreveu Marx, significamos, em geral, um preço determinado apenas pela ansiedade dos compradores em adquirir e pela sua solvência, independentemente do preço determinado pelo preço geral da produção e pelo valor dos produtos. Fecha aspas, citação do Capital, volume 3, página 900. Nesse caso, parece óbvio, como diz Hilferding, que, abre aspas, a teoria da concentração de Marx da fusão monopolista parece resultar na invalidação da teoria do valor de Marx, fecha aspas, Capital Financeiro, página 286. Essa observação não é sem uma certa justificativa. Em condições de monopólio, as razões de troca não se conformam às razões entre trabalho e tempo, nem guardam uma relação teoricamente demonstrável para com as razões trabalho-tempo, como ocorre nos preços de produção. Quando a capacidade de limitar a oferta está nas mãos dos produtores, também está o poder de estabelecer preços. É impossível, então, determinar teoricamente, e com um grau de generalização útil, a que altura serão fixados os preços. Muitos fatores diversos entram na determinação de um preço. Para que seja possível a formulação de uma teoria precisa, mesmo de aplicação limitada. Isso se comprova pelas tentativas da teoria econômica ortodoxa de formular, nos últimos anos, leis objetivas de preços em condições de monopólio total ou parcial. À parte algumas poucas proposições destituídas de conteúdo, como o estabelecimento do preço num ponto em que o lucro for máximo. A teoria de preços em regime de monopólio rapidamente se transforma num catálogo de casos especiais, cada qual tendo uma solução particular. Isso não é defeito dos economistas, nem, como pensam alguns, indício apenas do atraso da ciência. A dificuldade é inerente ao assunto. As leis razoáveis e gerais do preço de monopólio ainda não foram descobertas simplesmente porque não existem. O fato de ser inútil procurar uma teoria do preço de monopólio que se sustente em pé de igualdade com as teorias do valor e preço de produção não deve, porém, ser causa de desespero. É possível dizer, generalizando e com certa segurança, que, comparada com a situação que existiria no regime de concorrência, a produção de equilíbrio é menor e o preço de equilíbrio maior quando o monopólio é introduzido na economia. Assim sendo, podemos partir da teoria do valor, ou preço de produção, como base e analisar o gênero, se não as proporções das modificações provocadas pelo monopólio. Isso é extremamente importante, pois nos permite desenvolver a teoria do monopólio dentro de linhas realmente úteis, o que não seria possível se os desvios entre o preço de monopólio e o preço de concorrência fossem puramente arbitrários em relação tanto à direção como à extensão. Mesmo em relação à extensão do desvio entre preços de monopólio e de concorrência, certos julgamentos do tipo mais ou menos são possíveis. É comumente seguro supor
que o preço será tanto mais alto quanto menos reagir às modificações de preço a quantidade comprada, isto é, quanto menos elástica a procura e quanto mais completo o monopólio. Sobre esses fatores, é frequentemente possível um julgamento aproximado, mais útil, particularmente quando se trata de calcular os efeitos das modificações técnicas e orgânicas nos preços. Não devemos, porém, esperar reduzir a teoria do preço de monopólio a uma precisão quantitativa. Quem o tentar se perderá numa confusão de casos especiais. Quase não será necessário dizer que a validade de medir as mercadorias em termos de valor, ou seja, pela fita métrica do tempo de trabalho socialmente necessário, é independente das razões de troca que ocorrem no mercado, seja em condições de concorrência ou de monopólio. Veremos que esse fato é de primordial importância no desenvolvimento da teoria do monopólio, além da esfera de preços apenas. 2. Monopólio e taxa de lucro. Para a empresa individualmente, a transição da concorrência para o monopólio provoca um aumento de lucro. E essa é, na verdade, a finalidade do monopólio. Mas o valor total produzido pela força de trabalho social não é, de forma alguma, aumentado pela criação de monopólios. E daí o lucro extra que os monopolizadores obtêm com a natureza da transferência de valores das rendas de outros membros da sociedade. De onde vem o lucro extra do monopólio? Marx apresentou as duas possibilidades mais gerais nos seguintes termos, abre aspas, o preço de monopólio de certas mercadorias simplesmente transfere uma parte do lucro de outros produtores de mercadorias para aquelas que estão sujeitas a preço de monopólio. Uma perturbação local na distribuição da mais-valia entre as várias esferas de produção ocorreria, mas deixando intactos os limites da própria mais-valia. Se uma mercadoria com preço de monopólio entrar no consumo necessário do trabalhador, aumentará os salários e, com isso, reduzirá a mais-valia se o trabalhador receber o mesmo valor de sua capacidade de trabalho que antes. Mas tal mercadoria pode também reduzir os salários abaixo do valor da capacidade de trabalho, para deixá-los pouco acima do mínimo físico de subsistência. Nesse caso, o preço de monopólio seria pago por uma dedução dos salários reais e dos lucros de outros capitalistas. Fecha aspas, Capital, volume 2. Em suma, o lucro extra é uma dedução da mais-valia de outros capitalistas, uma dedução dos salários da classe trabalhadora. De modo geral, porém, em qualquer tempo ou lugar, os salários giram em torno de um nível que é socialmente reconhecido como padrão mínimo de subsistência. Os sindicatos são um dos agentes mais poderosos na consecução desse resultado. E como já estavam bem desenvolvidos na época dos movimentos de combinação, parece razoável supor que as deduções dos salários provocadas pelo lucro extra do monopólio serão rapidamente recuperados. Nota: isso não nos deve levar a desprezar o fato de que no período longo o sindicalismo é um dos determinantes significativos do próprio nível de subsistência. Fim da nota. Se tal raciocínio for válido, segue-se que o lucro extra dos monopólios vem principalmente dos bolsos de seus colegas capitalistas. Na exposição que se segue, adotamos essa hipótese, a menos que indiquemos explicitamente o contrário. A tendência a uma igualdade de taxas de lucro, características do capitalismo em regime de concorrência, é assim duplamente perturbada pelo monopólio. Os lucros de alguns se elevam, ao passo que os de outros são reduzidos. Naturalmente, há uma tendência ainda para o capital tentar afastar-se do setor desfavorecido, mas a essência mesma do monopólio é a existência de barreiras eficientes a esse movimento livre de capital. Uma nova forma de tendência de igualar taxas de lucro extra em função, portanto,
uma forma muito acentuada por Hilferding na discussão que faz do monopólio no capital financeiro. É a difusão do monopólio de todos os pontos onde surge. Na medida em que ele se torna geral, os lucros individuais são, de certa forma, compensados pelas perdas e as taxas de lucro mantêm-se mais ou menos na igualdade, embora um equilíbrio exato jamais seja possível. O princípio de difusão pode ser assim explicado. Uma certa indústria, digamos a produção de minério de ferro, é monopolizada e o preço é elevado. Parte da perda resultante recai sobre os produtores de ferro-gusa, que têm nisso um incentivo para se reunir e elevar os preços de venda à indústria do aço e para negociar melhor preço com o monopólio do minério. Dessa forma, a combinação se difundirá em círculos concêntricos, partindo de um determinado ponto e se estendendo às indústrias cujas circunstâncias são favoráveis ao estabelecimento e manutenção de condições de monopólio. O processo de difusão, porém, atua de forma desigual, pois há sempre indústrias em que é difícil ou mesmo impossível uma combinação estável. São indústrias que dependem apenas de um pequeno investimento de capital. Numerosas firmas são necessárias para atender à procura e a entrada no setor é fácil para quem disponha do capital mínimo exigido. As condições de concorrência persistem, apesar das vantagens de combinação. Segue-se que não podemos esperar um equilíbrio geral das taxas de lucro em consequência da mobilidade de capital nem da difusão do monopólio. Ao invés disso, temos uma hierarquia de taxas de lucro que vão do ponto mais alto nas indústrias de produção em grande escala, onde as combinações fechadas e bem protegidas são fáceis de estabelecer, até o mínimo das indústrias de produção em pequena escala, onde numerosas firmas coexistem e a facilidade de entrada no setor para novas firmas impede combinações estáveis. 3. Monopólio e acumulação. O monopólio afeta profundamente o processo de acumulação. Primeiramente, em seus efeitos sobre a taxa de acumulação obtida de determinada quantidade de mais-valia, e, em segundo lugar, nos efeitos sobre as saídas do capital acumulado. Examinemos esses problemas, cada um por sua vez. A mais-valia total da sociedade é dividida em numerosos segmentos, cada qual correspondendo em volume à porção do capital social de onde resulta. É regra geral que a proporção acumulada aumenta com o volume do segmento de mais-valia. Disso se segue que a centralização em si, reduzindo o número e aumentando o volume dos segmentos, terá o efeito de elevar a taxa de acumulação obtida de um determinado total de mais-valia. Nota: poderíamos levantar a questão de saber se os segmentos da mais-valia devem ser medidos de acordo com o volume das unidades de propriedade, muito mais numerosas, para onde fluem finalmente. Se o único método for o adequado, a centralização da produção, que pode ser obtida por meio de sociedades anônimas sem centralização da propriedade, poderia, em grande parte, não ter efeito sobre o volume relativo dos segmentos e, portanto, sobre a taxa de acumulação. Com o crescimento do financiamento interno das sociedades anônimas, porém, as unidades de produção e empresas adquirem enorme significado como unidades com o objetivo de acumulação. Portanto, embora a ausência, ou pelo menos menor taxa, de centralização da propriedade em comparação com a centralização da produção deva ser levada em conta, isso não obstante não significa de forma alguma que a centralização da produção não tenha capacidade de elevar a taxa de acumulação. Fim da nota. O monopólio intensifica esse efeito transferindo a mais-valia dos capitalistas menores para os maiores. O aumento da acumulação provocado pelo acréscimo aos segmentos maiores deve ser superior ao decréscimo atribuível
a subtração dos segmentos menores. Vemos, portanto, que sob dois aspectos a taxa de acumulação no capitalismo monopolista tende a ser maior do que a taxa em condições de competição. Vejamos agora os efeitos do monopólio sobre as necessidades de capital novo. Aqui, o fator decisivo é o fato de que a própria manutenção do monopólio necessita bloquear o investimento dos setores de indústria monopolizados e, portanto, mais lucrativos. Observamos o paradoxo aparente de que um monopolista, obtendo grandes lucros, não obstante se recusará a investir mais capital em sua própria indústria e procurará fora dela oportunidades de investimento, muito embora a taxa de lucro seja bem inferior. O paradoxo desaparece logo ao compreendermos que a política de investimento monopolista não pode ser dominada pela sua taxa geral de lucro ou pela taxa obtida no investimento adicional tomada em si mesma. Ele deve ser guiado pelo que podemos chamar de taxa marginal de lucro, ou seja, a taxa sobre o investimento adicional após os descontos para o fato de que o investimento adicional, que aumentará a produção e reduzirá o preço, provocará uma redução no lucro do investimento antigo. Nota: o exemplo seguinte ajudará a esclarecer o conceito. O monopolista com um capital de R$ 1.000 produz 100 unidades anualmente ao custo de R$ 5,00 por unidade e as vende ao preço de R$ 10,00 por unidade. Seu lucro é R$ 500, ou 50% sobre o capital. O acréscimo de R$ 100 ao seu capital lhe permitirá produzir mais 10 unidades, ainda ao custo de R$ 5,00 por unidade. Para vender 110 unidades, porém, o preço terá de ser reduzido de 10 para R$ 9,00. O lucro sobre o investimento adicional seria de R$ 90 menos R$ 50, que é igual a R$ 40, ou 40% sobre o capital adicional empregado. O monopolista, porém, tem de levar em conta o fato de que o preço de R$ 9,00 se aplica a todas as unidades e não apenas às unidades adicionais. Como vendia 100 unidades a R$ 10,00, perderá R$ 100 quando o preço for reduzido para R$ 9,00. Essa perda deve ser comparada ao lucro de R$ 40 das unidades adicionais. Evidentemente, a perda é muito superior ao ganho. A taxa de lucro marginal é, na realidade, negativa. O monopolista fará melhor em investir seus R$ 100 fora de sua indústria, se isso lhe puder proporcionar qualquer lucro. E se isso for impossível, será melhor guardá-los em dinheiro do que investi-los em seu próprio ramo. Fim da nota. A taxa global de lucro pode ser alta, ao passo que a taxa marginal é pequena ou mesmo negativa. O monopolista procurará, portanto, outros setores, enquanto a taxa a ser neles obtida for menor do que a taxa marginal em seu próprio setor. É certo que o investidor de fora não será governado em suas ações pela taxa marginal dos monopólios, mas a existência do monopólio significa que o de fora não tem liberdade de entrar no setor por mais que deseje. O princípio de que o monopolista é guiado em suas decisões sobre investimento pela taxa marginal de lucro é de importância fundamental. Além de explicar a cessação do investimento em setores monopolizados, onde a taxa de lucro ainda parece alta, ajuda a compreender como e por que a atitude do monopólio de capital em relação à modificação tecnológica difere da atitude do capital em regime de concorrência. Tal como no caso de uma expansão de produção, o monopolista deve levar em conta o efeito sobre seu antigo ramo e, no caso de uma inovação técnica, não pode negligenciar a depreciação de valor que seu capital já investido pode sofrer ao se tornar obsoleto. Na concorrência, por outro lado, o lucro fica com o inovador, ao passo que a perda, quando existe, é sofrida em sua maior parte pelos concorrentes.
Isso não significa que a modificação tecnológica cessará no monopólio. As completas instalações de pesquisa que os grandes monopólios mantêm são algo de novo e tornam certo que o alcance e a totalidade do progresso técnico recebem um poderoso estímulo da centralização do capital. Significa ainda que a economia do trabalho se torna, mais do que nunca, o objetivo da tecnologia capitalista e que a taxa de introdução de novos métodos será de tal forma disposta que reduzirá ao mínimo a perturbação dos valores de capital existentes. Em outras palavras, novos métodos terão uma tendência cada vez mais acentuada de economizar trabalho e, em sua maioria, o novo equipamento só será colocado no lugar do antigo quando este último se desgastar e necessitar de substituição de qualquer modo. Nota: em certos casos, isso pode resultar na supressão completa de uma invenção, pois no momento em que seria lucrativa a sua introdução, podem ter surgido técnicas ainda mais aperfeiçoadas. Em outras palavras, certos inventos podem ser postos de lado devido à ausência de pressão da concorrência para introduzi-los quando se tornam disponíveis. Agradeço ao Dr. Robert K. Merton por me chamar a atenção sobre esse ponto. Fim da nota. Consequentemente, o monopólio intensifica a taxa de fluxo de trabalhadores para o exército da reserva industrial e reduz a saída do capital recém-acumulado proporcionado pelo progresso tecnológico. Vimos que o monopólio impede a procura de novos capitais nas indústrias monopolizadas de duas formas: pela restrição da produção no interesse da manutenção da taxa global de lucro no máximo possível e pela regulamentação da introdução de inovações técnicas, de modo a reduzir ao mínimo a necessidade de novos capitais. Nota: esse último aspecto poderá ser mais claro se assim formulado. O monopolista tende a financiar seu progresso técnico com a depreciação ao invés de fazê-lo com a poupança líquida. Fim da nota. O efeito dessa paralisação de investimentos nas indústrias monopolizadas é um excesso de capital nas indústrias onde há facilidade de ingresso, ou pelo menos onde esse ingresso é menos restrito, com a consequente depressão nas taxas de lucro nesses setores. Assim, o efeito imediato da acumulação é simplesmente a intensificação das alterações no padrão das taxas de lucro provocadas pelo monopólio. Que significado tem o monopólio nos problemas de crise e depressão? No que se relaciona com o aumento da taxa de acumulação, o efeito é evidentemente acentuar a tendência decrescente da taxa média de lucro e fortalecer a tendência do subconsumo. Mas isso ainda não é tudo. Como o monopolista é guiado pela taxa marginal de lucro em sua indústria, e como a taxa nas demais esferas em regime de concorrência se reduz, o resultado líquido é uma menor taxa de lucro que influi nas decisões de investimentos. Esse fator contribui para as crises e depressões, independentemente de influir também na tendência decrescente da taxa média de lucro e na tendência do subconsumo. Assim, além de intensificar as velhas contradições do processo de acumulação, o monopólio introduz novas contradições. Outro ponto, com relação a isso, deve ser notado. Se qualquer parte do lucro extra do monopólio constitui uma dedução da renda do trabalho, o efeito será a elevação da mais-valia total a expensas da cota da produção social destinada à classe trabalhadora. Isso, por sua vez, eleva a taxa de acumulação e reduz a taxa de consumo, e desse modo fortalece a tendência ao subconsumo. 4. Monopólio e custos crescentes de distribuição. A fim de analisar a relação entre o monopólio e os custos de distribuição, é necessário, primeiro, indicar as principais linhas da teoria marxista do capital comercial e do lucro comercial. O Capital, volume 3, capítulos 16 e 17.
O comércio deve ser aqui compreendido no sentido limitado da compra e venda, e excluindo a atividade de transporte, armazenagem e entrega. Estes últimos são, na teoria de Marx, apenas aspectos da produção propriamente dita, e, consequentemente, não demandam tratamento teórico separado. Na prática, o comerciante executa parte dessas funções produtivas, de forma que o isolamento de suas funções comerciais não é fácil. Não obstante, a distinção é clara, em princípio, e necessária às finalidades teóricas. Do ponto de vista da sociedade como um todo, o comércio é improdutivo. Nada acrescenta ao total de valores produzidos, ocupando-se antes da transformação de valores já existentes da forma de dinheiro para a de mercadoria ou vice-versa. Esse princípio é perfeitamente claro ao capitalista industrial, que sabe muito bem que um aumento no custo de compra e venda, não havendo modificação em outras condições, não aumenta o valor de seus produtos, reduzindo, ao invés disso, o seu lucro. Mas quando a função comercial é separada da função industrial e realizada por um grupo de comerciantes independentes, parece que o valor dos produtos é realçado pelo total dos lucros do comerciante, mais qualquer despesa incidental à realização das operações comerciais. Isso, porém, é uma ilusão que desaparece com a análise. A simples separação entre o comércio e a produção é importante para modificar o caráter de ambos. Suponhamos, por um momento, que o comerciante não tenha despesas. Não obstante, com o objetivo de comprar mercadorias e vendê-las novamente, ele necessita de algum capital. E esse capital, que tem a liberdade de transferir a qualquer momento para outros setores de atividades, deve produzir uma taxa de lucro. Como é isso possível se nenhuma mais-valia se cria na esfera das operações comerciais? Marx resolveu o problema mostrando que o capital comercial se apodera de uma parte da mais-valia produzida na esfera industrial. O comerciante compra mercadorias do industrial por um preço inferior ao seu valor, sendo essa diferença correspondente à sua margem de lucro, e a vende pelo valor que tem. Pode fazer isso porque no capitalismo o comércio é indispensável. Numa economia não planificada, a reunião de compradores e vendedores é uma função absolutamente necessária. Consequentemente, o capital deve ser investido nesse setor. Mas o capital não será investido no comércio a menos que obtenha uma taxa de lucro média. A concorrência, oferta e procura, consequentemente força o industrial a reduzir seu preço até o ponto em que o capital comercial possa entrar no setor a taxa média de lucro. O resultado líquido é que uma quantidade inalterada de mais-valia é distribuída sobre uma quantidade maior de capital. A taxa média de lucro se reduz. Como disse Marx, abre aspas, quanto maior o capital do comerciante em proporção ao capital industrial, tanto menor a taxa de lucro industrial e vice-versa, fecha aspas. Na prática, o comerciante tem de enfrentar despesas com a capacidade de trabalho, funcionários, datilógrafos, guarda-livros, etc. O tratamento que Marx dá a essas despesas não é totalmente claro. As passagens relevantes têm a marca de um rascunho, no qual estivesse trabalhando o problema sem uma visão clara das conclusões que dali surgiriam. Não obstante, podemos tentar indicar a solução que parece mais de acordo com a lógica geral de sua teoria. Do ponto de vista do comerciante, as despesas têm um caráter de capital, tanto quanto seus investimentos em mercadorias para venda. Portanto, a margem entre o preço de compra e o de venda das mercadorias deve ser suficientemente grande, não só para lhe assegurar um lucro comercial no sentido já explicado, como também para reembolsá-lo dos gastos feitos no atendimento de despesas, mais um lucro normal sobre esses gastos. Nenhuma parte da margem entre preço de compra e preço de venda é valor produzido na esfera comercial. Esse princípio não é, de forma alguma, alterado pela introdução das despesas do comerciante. Consequentemente, deve ser em sua totalidade uma dedução da mais-valia que de outra forma caberia aos capitalistas industriais.
Como os empregados na esfera comercial são pagos com a mais-valia, sem criar em si qualquer valor, segue-se que devem ser classificados como trabalhadores não produtivos e seu consumo como consumo improdutivo. Essa análise justifica, portanto, a posição adotada no capítulo 12, de incluir os empregados comerciais com os empregados domésticos, latifundiários e outros semelhantes na categoria dos consumidores improdutivos. O comércio tem um efeito tríplice sobre a acumulação. Primeiro, como as despesas do comércio constituem uma dedução da mais-valia, há menos mais-valia disponível para a acumulação. Parte das despesas são salários, por sua vez gastos pelos que os recebem em bens de consumo. Sob esse aspecto, o consumo social aumenta. Parte das despesas são gastos em edifícios, equipamento e material, que não elevam o consumo social direto ou indiretamente. Não obstante, o efeito sobre o processo de reprodução é o mesmo, como se o consumo tivesse aumentado. Os valores são consumidos e desaparecem do esquema de reprodução. O primeiro efeito do comércio é, portanto, reduzir a mais-valia, e assim a acumulação, e aumentar de forma correspondente a taxa de consumo. Segundo, como os capitalistas comerciais participam da mais-valia restante, juntamente com os capitalistas industriais, segue-se que o número de segmentos em que o total é dividido é maior e o volume médio menor. Já notamos que isso reduz a taxa de acumulação. Terceiro, a expansão do processo de reprodução demanda um crescimento no capital comercial que, portanto, oferece uma oportunidade de investimento. Em suma, o comércio aumenta o consumo, reduz a acumulação e proporciona uma oportunidade de investimento. Portanto, contrabalança a tendência ao subconsumo. Nota: numa fase anterior do desenvolvimento capitalista, quando a força contrabalançadora do crescimento populacional e das novas indústrias era muito forte e frequentemente parecia haver escassez e não excesso de capital em busca de investimento, o comércio podia ser considerado como um empecilho à expansão da produção capitalista. As condições se modificaram tanto, porém, que essa atitude já não se justifica. Fim da nota. Podemos agora analisar o efeito do monopólio sobre a esfera comercial da economia capitalista. A consequência mais evidente da centralização e do crescimento do monopólio é o declínio da importância relativa do comerciante independente. Isso surge de duas causas. De um lado, as combinações verticais eliminam transações entre capitalistas independentes, que de outra forma seriam inevitáveis. De outro lado, as grandes firmas se dedicam cada vez mais às compras e vendas, pois sua organização é bastante grande para lhe permitir a manutenção de departamentos especializados com tal objetivo, com a mesma eficiência do comerciante independente. Hilferding acentuou esse aspecto do monopólio, abre aspas, a combinação monopolista elimina o comércio independente, torna parte das operações comerciais inteiramente supérflua e reduz o gasto das outras partes, fecha aspas, capital financeiro. Infelizmente, detendo-se aqui, ele concluiu que os custos das operações de compra e venda estavam declinando e, portanto, deu uma impressão inteiramente falsa do estado de coisas. Na realidade, há outra ligação, muito mais importante, entre monopólio e custo de circulação das mercadorias. No regime de concorrência, os altos lucros levam a uma expansão da produção. Os lucros extras produzidos pelo monopólio, porém, não têm com esse efeito. De fato, eles são condicionados pela restrição da produção. Não obstante, tem certo efeito sobre o comportamento dos monopolistas, que passam a concentrar sua atenção no aumento da cota de negócios e, portanto, de lucro extra. É muito importante que isso se faça sem recurso ao método de redução de preço, que quase sempre leva à retaliação, expansão da produção total e redução
ou mesmo a abolição do lucro extra. A alternativa à redução de preço é a de atrair os compradores, afastando-os das fontes rivais de oferta através de métodos de venda mais eficientes. Dois casos devem ser distinguidos, embora apresentem aspectos imediatamente relacionados do mesmo fenômeno geral. Em primeiro lugar, há os esforços de firmas da mesma indústria para tomar compradores umas das outras. Quanto a isso, devemos lembrar que a centralização raramente chega ao ponto de colocar toda uma indústria sob controle de uma única firma. E segundo, há os esforços de todos os produtores de uma indústria para persuadir os consumidores a gastar mais dinheiro em seus produtos às expensas dos produtos de outras indústrias. Entre os dois casos, as técnicas de venda variam um pouco mais, mas basicamente seguem um padrão idêntico e não demandam análise separada. Nos esforços dos monopolistas de ampliar suas vendas, sem prejudicar a existência de lucros extras, encontramos a explicação fundamental da enorme evolução das artes de venda e publicidade, que constituem um aspecto tão marcante do capitalismo monopolista. Esse aspecto toma muitas formas, inclusive uma tentativa de atrair os clientes com embalagens e rótulos vistosos, a manutenção de corpos de vendedores e propagandistas, e talvez a mais importante, a emissão de enormes quantidades de anúncios através de jornais, revistas e rádio. Mas os métodos diretos de venda e publicidade são apenas uma parte do quadro. Indiretamente, o efeito é a multiplicação dos canais de distribuição e uma enorme dispersão de esforços nos setores do transporte, armazenamento e entrega de mercadorias. Tais atividades são, como sabemos, parte do processo de produção, mas se tornaram de tal forma ampliadas que ultrapassaram de muito os limites do que seria socialmente necessário em regime de concorrência. Nota: bom exemplo disso nos é proporcionado pelos efeitos da prática generalizada de manutenção de preço para revenda, que permite grande margem aos distribuidores e, com isso, estimula a existência de um número deles muito maior do que seria necessário. Fim da nota. No regime de monopólio, somente uma parte das atividades de distribuição pode ser considerada como produtora de valor. O resto é essencialmente semelhante à venda no sentido estrito desta, e participa com ela do atributo de consumir valor sem produzi-lo. Estudos recentes sobre o custo de distribuição dão algumas indicações da proporção em que o monopólio resultou na expansão da máquina de venda e distribuição. Por exemplo, tomando por base seu relatório Does Distribution Cost Too Much?, de 1939, a 20th Century Fund faz as seguintes afirmações, abre aspas: a distribuição, e não a produção, é atualmente o grande campo novo do sistema comercial americano. A distribuição toma 59 centavos de dólar do consumidor, em comparação com apenas 41 centavos para a produção. Os trabalhadores na distribuição aumentaram 9 vezes entre 1870 e 1930, ao passo que a população aumentou apenas 3 vezes. Fecha aspas. Nota: carta circular aos professores de economia, enviada pelo 20th Century Fund, datada de 9 de maio de 1941. Fim da nota. Não se deve, porém, atribuir excessiva importância aos números precisos citados. Além das críticas feitas aos métodos estatísticos empregados, eles não constituem uma medida do crescimento das atividades improdutivas na venda e distribuição. Certo aumento na importância relativa do transporte, armazenagem e entrega é natural, quando a produção se torna mais diversificada e geograficamente especializada. A proporção desse aumento, que é socialmente necessária,
só poderia ser estabelecida depois de uma demorada investigação, e mesmo assim, somente dentro de limites bastante amplos. Apesar de todas as restrições, porém, tanto a direção como a importância da tendência geral são claras. Os princípios teóricos que surgem da análise marxista do capital comercial e do lucro comercial são totalmente aplicáveis ao crescimento dos custos improdutivos da venda e distribuição sob a influência do monopólio. A mais-valia, que de outra forma ficaria à disposição da acumulação, é desviada para sustentar um mecanismo exagerado de venda e distribuição. Os lucros extras do monopólio são assim reduzidos, frequentemente a ponto de não parecerem maiores do que os lucros médios em regime de concorrência, de forma que a existência mesma do monopólio perde um pouco seu sentido. Muitos segmentos novos da mais-valia são criados, por exemplo, na forma de lucros de firmas de publicidade ou de lojas de varejo socialmente desnecessárias. O consumo se eleva no total pago como salário aos trabalhadores improdutivos adicionais, e o mesmo efeito, no que se relaciona com o processo de reprodução, é provocado pelos gastos com materiais e equipamentos necessários à realização das atividades de venda e de grande parte da distribuição. O efeito líquido de tudo isso é uma redução na taxa de expansão do capital e o aparecimento de uma poderosa força neutralizadora da tendência de subconsumo. Há outro aspecto do crescimento do sistema de distribuição no período de monopólio que merece rápido exame. Toda tendência se baseia numa substancial e constante elevação da produtividade do trabalho. Somente quando essa condição é satisfeita, torna-se possível que a proporção da força de trabalho empenhada em empresas improdutivas aumente sem sérias consequências adversas ao padrão de vida geral. Ao contrário, tendo um aumento constante na produtividade do trabalho, a cena está preparada para a expansão da mais-valia e das classes sociais que dela se mantêm. Discutindo as opiniões de Barton e Ricardo sobre a máquina, Marx se esforçou muito para ressaltar esse aspecto da maior produtividade do trabalho. Abre aspas. A massa de artigos que participam da renda bruta pode aumentar sem um aumento concomitante na parte dessa massa que vai para o capital variável. Este pode tornar-se menor. Em tal caso, maior é o consumo de renda dos capitalistas, donos de terra, seus dependentes, as classes improdutivas, o Estado, as classes intermediárias, empregados no comércio, etc. Fecha aspas. Teoria da mais-valia. Nota. Renda bruta é usada aqui no sentido ricardiano, não no sentido que lhe é atribuído pelos teóricos modernos. Traduzida em conceitos marxistas, a renda bruta de Ricardo é igual à soma do capital variável mais a mais-valia. Fim da nota. A isso devemos acrescentar apenas que a expansão da oferta de distribuição sob a influência do monopólio constitui uma forma específica de desenvolvimento que Marx trata aqui apenas nos termos mais gerais. O aumento na produtividade do trabalho e o crescimento desproporcional na esfera da distribuição, por ele suscitado nas condições de capitalismo monopolista, constitui uma evolução de consequências sociais e políticas de grande alcance. A chamada nova classe média de burocratas industriais, profissionais, professores, funcionários públicos e outros, que inevitavelmente cresce na onda da centralização e dos melhores padrões de vida, é aumentada pelo exército de vendedores, agentes de publicidade, propagandistas e empregados assalariados que formam uma grande proporção dos empregados nas atividades de distribuição. Esses elementos da população são relativamente bem pagos e, portanto, desfrutam um padrão de vida que, de um ponto de vista subjetivo,
os une mais ou menos intimamente à classe de capitalistas e latifundiários. Além disso, como sob o capitalismo, uma grande parte deles obtém suas rendas direta ou indiretamente da mais-valia, de forma que uma redução desta necessariamente se reflete sobre eles desfavoravelmente, também existe um laço objetivo ligando sua sorte à da classe dominante. Por ambas as razões, essa nova classe média tende a constituir um apoio social e político para o capitalista, e não para os trabalhadores. Seus membros são, por assim dizer, um exército que prontamente aceita a liderança dos generais capitalistas. Contrariamente a uma opinião generalizada, Marx tinha perfeita consciência desse papel da nova classe média. Ao criticar a teoria da maquinária de Ricardo, assim expõe o assunto, abre aspas, o que ele, Ricardo, esquece de mostrar é o crescimento contínuo da classe média, entre os trabalhadores de um lado e os capitalistas e senhores da terra de outro, e na sua maioria sustentada diretamente pela renda que pesa como um fardo sobre a base trabalhadora e fortalece a segurança e poderio dos 10.000 superiores. Fecha aspas, teorias da mais-valia. Se essa tendência já era importante na época de Marx, como se tornou importante no período do capitalismo monopolista? Veremos mais adiante que ela constitui uma das forças componentes que decidem o curso da evolução capitalista. 5. Conclusão. Vamos fazer agora um sumário esquemático dos efeitos gerais mais importantes do monopólio sobre o funcionamento do sistema capitalista. 1. Os preços das mercadorias monopolistas se elevam. 2. As taxas de lucro iguais do capitalismo em regime de concorrência são transformadas numa hierarquia de taxas de lucro mais altas nas indústrias, onde o monopólio é mais completo, e mais baixas, onde a concorrência predomina. 3. Pequenos segmentos da mais-valia são reduzidos e aumentam os grandes segmentos. Isso eleva a taxa de acumulação e, portanto, acentua tanto a tendência decrescente da taxa média de lucro como a tendência ao subconsumo. 4. O investimento nas indústrias monopolizadas é restringido. O capital se lança às áreas onde predomina a concorrência. A taxa de lucro que influi nas decisões de investimento é, com isso, reduzida. Trata-se de um fator que causa depressões independentemente tanto da tendência decrescente geral da taxa de lucro como da tendência do subconsumo. 5. A tendência de economizar trabalho pela tecnologia é fortalecida e a introdução de novas técnicas é disposta de modo a tornar mínima a necessidade de novos capitais. 6. Os custos de venda se elevam e o sistema de distribuição se amplia além do que é socialmente necessário. Isso, por sua vez, tem as seguintes consequências. A. Os lucros extras do monopólio são reduzidos, em muitos casos, ao mesmo nível do regime de concorrência. B. São criados novos segmentos da mais-valia e um grande número de consumidores improdutivos surge. Portanto, a taxa de acumulação se reduz e a taxa de consumo aumenta. Isso atua como força neutralizadora da tendência do subconsumo. C. A nova classe média que proporciona apoio social e político aos capitalistas se amplia. Note-se que os efeitos incluídos em 6, de certa forma neutralizam os descritos em 3, 4 e 5. Isso, porém, não é um caso de simples cancelamento de forças opostas. As contradições do processo de acumulação, acentuadas em 3, 4 e 5, são basicamente sintomáticas da dificuldade
de expandir rapidamente as forças produtivas dentro da moldura das relações de propriedade capitalistas. O crescimento do sistema de distribuição no monopólio reduz a dificuldade e suaviza as contradições, mas não possibilitando ao capitalismo estimular a expansão das forças produtivas e sim desviando seu uso a canais sociais desnecessários e, portanto, perdulatórios. Há nisso uma diferença importante que não deve ser posta de lado quando analisada os efeitos favoráveis do monopólio. Os efeitos favoráveis do monopólio surgem sobre uma luz que nada tem de favorável.